tentando responder o conteúdo para vocês na medida do possível, tá? Se eu falei alguma coisa, trazer na resposta, me desculpem, né? Estamos aí começando esse formato aqui, estamos nos adaptando ainda, tá? Se alguém ainda não conseguiu acessar a sala ou não está recebendo regularmente meus e-mails da turma, entre em contato, tá? Manda um e-mail para mim, marcelo.franco@ufpr.br. Entre em contato comigo e me avisem qualquer problema que vocês tenham, tá? Eu acho que essa semana eu já cadastrei todos os alunos, mesmo que já estavam cadastrados, eu cadastrei de novo naquela disciplina lá do Google Classroom. Então, eu acho que estão todos com acesso agora, tá? Mas caso alguém não consiga acessar, me mande e-mail, entre em contato, tá bom? Bom, essa aula aqui hoje vai ser um pouquinho rápida, né? Esse conteúdo aqui é uma expansão do que nós estávamos vendo na aula passada. E a ideia aqui é relativamente simples desse conteúdo aqui. Na aula 6, né, na próxima aula, seria a segunda aula dessa semana, eu vou resolver um exercício usando esse conteúdo aqui um pouquinho mais complicado. Então a segunda aula vai ser basicamente só a resolução e a aplicação desse conteúdo aqui, tá bem? Então é importante que vocês estudem isso daqui e leiam bem esse conteúdo aqui, tá? Então no material de apoio aqui, vamos começar a falar de integral tripla, que é uma integral em 3 direções, tá? X, Y e Z. Então, para facilitar o nosso entendimento, eu coloquei aqui essa figura aqui, espero que fique fácil de entender. Essa figura aqui, olha só, é um cubo, né? um paralelepípedo aqui no espaço, correto? Então, deixa eu só pegar um outro aplicativo aqui para a gente conseguir riscar esse cubo aqui. Tá aqui, ó. Então esse é a nossa região. Então eu tenho aqui um volume no espaço, correto? Então temos aqui o eixo X, né? Esse eixo nessa direção aqui. Nessa direção aqui temos o eixo Y e aqui, perpendicular ali ao plano XY, temos o eixo Z, tá certo? O que é importante vocês entenderem é o seguinte, pessoal. Agora, como nós estamos trabalhando com integrais triplas em 3 dimensões, em alguns momentos vai aparecer algumas figuras, algumas regiões em 2 dimensões. Tá? Vai aparecer aqui o eixo X, tá? Só estou fazendo um rascunho aqui, tá? Isso aqui vai estar bem mostrado lá na apostila. E vou colocar aqui o eixo Y, por exemplo. Tá? Vai falar, professor, mas cadê o eixo Z? Você tem que imaginar que esse eixo que eu acabei de fazer aqui é o mesmo eixo aqui em 3 dimensões, que está desenhado aqui do lado direito aqui, tá certo? Só que agora, nesse caso aqui, o eixo Z ele está perpendicular ao nosso monitor. É como se ele estivesse saindo aqui, apontando para fora do monitor, correto? Esse aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou olhando de cima do nosso espaço tridimensional. Quando eu olho de cima, o que eu vejo? Eu vejo um plano, correto? Eu vejo lá o plano XY. Vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso daqui nesse momento, tá? Então, nós temos esse volume aqui no espaço, correto? No espaço tridimensional que nós acabamos de definir aqui. Deixa eu só dar uma limpada aqui na nossa área de trabalho. Então está aqui o nosso volume. Então um cubo aqui para ficar mais fácil. Notem aqui que esse cubo está limitado aqui por alguns planos, algumas regiões, correto? Então vamos fazer aqui um destaque, correto? Então eu tenho aqui, olha só, esse plano aqui lá do fundo, tá? Esse plano lá do fundo aqui é o plano x igual a A1 aqui, correto? Então vou até colocar aqui o plano x igual a A1. Diminuir um pouco o tamanho aqui, ficar melhor, correto? E esse plano aqui da frente, aqui é o plano A1, x igual a A1. Então tá aqui.
limitar aqui. E esse plano aqui na frente, esse plano aqui, é o plano x igual a 2. Certo? Então tem dois planos aqui. Então, na direção x, no eixo x, esse sólido aqui está limitado do plano x igual a 1 até x igual a 2. Certo? São dois pontos quaisquer. Então são dois planos retos paralelos aqui ao plano YZ. Isso aqui na direção x. Na direção z, eu tenho os planos laterais aqui, ó. Eu tenho o plano aqui B1. Então, vou mudar a cor aqui. Então, esse plano aqui vai ser o plano y igual a B1. Certo? Y igual a B1. E depois aqui para frente, aqui, olha só, essa face, toda essa face aqui, essa lateral direita aqui, vai ser o plano y igual a B2. Certo? Então limitamos aqui o nosso plano na direção x e y. Então o x vai de A1 até A2 e o nosso y vai de B1 até B2. E agora vamos limitar aqui o nosso plano Z. Então o nosso plano Z, vou fazer uma outra cor aqui, aqui ficou fácil, não ficou? Em Z, ó, ele sai aqui dessa base aqui, né? Nosso chão, nosso piso aqui, correto? E esse piso aqui, no caso, eu coloquei aqui que Z é igual a C1. Para esse exemplo aqui, pessoal, C1 é igual a 0, né? Tá exatamente no chão aqui, no plano XY, tá? E vai se deslocando aqui na direção Z, na direção positiva aqui, até esse outro plano aqui em cima, olha só, até a tampa, né, desse nosso cubo. Aqui, ó. E esse aqui é o nosso plano Z igual a C2. Correto? Então notem aqui que eu já defini para vocês a limitação desse cubo em relação aos eixos. Então no eixo X vai de A1 até 1A2, no eixo Y vai de B1 até B2 e Z vai de um plano C1 até um plano C2. Correto? Então, ficou fácil isso daqui. Ficou? Creio que o entendimento para vocês aqui ficou claro isso daqui. Então voltando aqui para a nossa apostila. Então temos aqui esse cubo. Tá? Então a ideia vai ser a mesma que nós fizemos lá em integrais duplas. Né? Então eu vou fazer o quê? Vamos imaginar aqui para cá eu quero calcular o volume desse cubo. O volume desse cubo aqui, a gente sabe, né? É só fazer lado vezes lado vezes lado, né? O lado ao cubo. Mas vamos simplificar a ideia aqui com esse cubo aqui, mas fazendo da maneira, vamos dizer assim, da maneira mais generalizada possível. Então, olha só, eu vou dividir essa região aqui em um pequeno cubo. Deixa eu aumentar aqui o zoom, para ficar mais claro para nós. Vamos voltar para o nosso aplicativo aqui. Tá aqui, olha só. Então, fizemos esse cubo aqui. Então, dentro dessa região, desse volume aqui, olha só, o que eu fiz aqui? Eu destaquei uma pequena regiãozinha, um pequeno volumezinho aqui, certo? Esse volumezinho aqui, como a gente sabe, ó, na direção X aqui, eu tenho um ΔX, na direção Y eu tenho um ΔY e na direção Z eu tenho um ΔZ, correto? O volume desse pequeno cubo aqui vai ser o quê? Essa lateral vezes essa lateral vezes essa altura, não é o volume de um cubo. Então, como que eu vou calcular o volume desse pequeno sólido aqui? Vai ficar ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, né? Já é conhecido para nós aqui. Então é isso que nós temos aqui, olha só, que eu acabei de calcular. Então o volume desse, tá aqui. O volume daquele cubo ali vai ser ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. E como eu quero agora o volume do sólido maior, esse sólido todo aqui, o que eu vou fazer? Se eu dividir isso daqui em N pequenos elementos, eu vou somar todos, né? Então tá
aqui, olha só, eu fiz o somatório do primeiro até o enésimo elemento. Então, essa aqui é a ideia de um sólido, né? Calcular o volume de um sólido. Então, calculando esse volume aqui e fazendo o n tendendo a mais infinito, né? Aquela ideia básica lá que nós já vimos lá em integral dupla, integral simples, nós temos a definição aqui de uma integral de volume, correto? Então, o volume daquele sólido ou daquele cubo, em termos de integrais, vai ser o seguinte, olha só. Eu vou integrar na direção x, de A1 até A2, lembra lá do plano? Do plano A1 até o plano A2. Depois na direção y, do plano B1 até o plano B2. E na direção z, do plano C1 até o plano C2, certo? Vai fazer exatamente aquilo que nós acabamos de fazer, olha só. Então eu vou integrar na direção x, né, ó, plano A1 até o plano A2. Depois eu integro na direção y do plano B1 até o plano B2. E depois eu integro na direção z do plano C1 até o plano C2. Olha só, o que eu estou fazendo? Lado vezes lado vezes lado, correto? Vai dar exatamente o volume desse sólido aqui para nós, tá certo? Então esse é o cálculo de uma integral tripla. Bom, aí estendendo o conceito, se f de xy agora for uma função qualquer definida dentro desse volume, então a integral de f de xyz sobre R, onde R é a nossa região, é o nosso volume no espaço, vai ser dado por isso daqui, correto? Aqui, olha só. Então, a integral de f de xyz dv, que é o volume, que é esse dv que aparece aqui, correto? Então, a ideia é bem simples. Bom, vamos para um outro conceito agora, para a gente visualizar melhor isso daqui. Tá? Eu vou pegar um outro material aqui. Eu vou deixar disponível o link para isso daqui também aqui na descrição do vídeo aqui abaixo, tá bom? Então vocês deem uma olhada lá. Isso daqui é um material bem bacana lá da USP. E agora eu vou generalizar. Vocês viram que eu peguei aquilo dali, eu utilizei um cubo, né, que são uma figura elementar bem conhecida, mas agora eu vou generalizar isso daqui. Vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Imagina que agora a superfície que está limitando ali na direção z não é um plano, correto? É uma função qualquer. Né? Lembra lá no começo que nós vimos na semana passada, uma função f de xy, ela gera uma superfície? Então, isso está acontecendo aqui. Imagina que eu tenho aqui uma superfície qualquer, tá? Está descrita aqui nesse material como z igual a f2, correto? É uma superfície z qualquer aqui, tá? Só que olha o detalhe aqui, pessoal, isso daqui que é importante. Pegando essa região aqui, essa função, essa superfície z aqui, o que aconteceu? Deixa eu melhorar o zoom dessa figura aqui, ó. O que aconteceu? Deixa eu só... Perdão. Aqui, vamos pegar essa figura aqui, ó. Coloquei aqui, correto? Então o que acontece aqui, pessoal? Então se eu pego essa superfície aqui, olha só, a superfície Z que está aqui, ó, né? Limitando aqui em cima, quer dizer, a parte de baixo por enquanto não nos interessa, tá? Olha só, se eu pego essa superfície que eu acabei de destacar aqui para vocês e faço uma projeção dela, qualquer ponto da superfície, projeto ela lá no plano XY, correto? Eu faço uma projeção dela. Imagina que eu estou projetando a sombra dela lá no plano XY, correto? Quando eu faço essa projeção, o que eu vou ter aqui embaixo, aqui no plano? Olha só, eu vou ter uma limitação. Estou destacando aqui para vocês. Eu tenho uma limitação no plano. Então a integral de volume, o meu volume, quando eu estiver no plano aqui, eu não posso sair dele. Ó. Eu não posso, por exemplo, me deslocar para esse ponto aqui, correto? E quando eu sair desse ponto do plano e subir na direção Z, ó, eu não chego na superfície, eu estou fora do meu volume.
isso que é importante nós conhecermos essa região aqui. Qual que é essa região de limitação dentro do plano? Lembra lá no começo que eu falei dos eixos aqui, ó, o eixo X e o eixo Y aqui? Exatamente, para que eu consiga ver essa região aqui no plano XY, nós vamos olhar por cima dessa superfície. Quando eu olho por cima, ó, o meu eixo Z ele vai ficar perpendicular ao nosso monitor, correto? E nisso eu vou conseguir ver exatamente qual que é essa região que está sendo projetada lá no plano XY, para que a minha integral ela fique limitada dentro dessa região. Bom, isso daqui vai ficar claro aqui nesse exemplo aqui que eu resolvi para vocês. Determina o volume de um tetraedro que tem vértice nesses 4 pontos aqui, tá? 0, 0, 0 é a origem, né? 1, 1, 0, 0, 1, 0 e 0, 1, 1. Então, fazendo o gráfico aqui dessa figura, eu tenho exatamente isso daqui, olha só. Um plano, correto? Que passa nesses pontos, ó. Tá lá tem a origem lá e tem todos os pontos aqui que são os vértices desse tetraedro. Certo? Então nós sabemos que em Z, na direção Z, eu vou sair do plano, correto? Conforme está aqui na figura, eu vou sair desse plano e vou me deslocar na direção Z até onde? Até a superfície, correto? E a superfície aqui, qual que é a superfície? Eu dei aqui para vocês, ó. Z menos x mais y é igual a zero. Isso daqui é a equação de um plano. Então a gente pode colocar aqui, ó, ou Z igual x menos y. Esse é o nosso plano Z. Né? É o que vai dar esse plano aqui que está inclinado, aqui, colorido aqui na nossa figura. Tá bom? Então a minha integral, né, meu volume na direção Z, ele vai sair da base aqui, que no nosso caso Z igual a zero, né, e vai subindo até onde? Até esse plano aqui. Né? Então em Z, né, quando eu for deslocar na direção Z, aquela integral em Z, ela tem que ir da base, correto? No nosso caso é o próprio plano XY aqui, que é Z igual a zero, e vai subindo até encostar nesse plano aqui, tá? Que é o plano Z igual a x menos y. E agora eu preciso limitar essa região aqui embaixo do plano. Como é que eu faço isso? Eu vou virar esse eixo aqui, esse gráfico, para visualizar ele, para ver como que ele está. Qual que é a projeção dele? Olha só, virando aqui, ó, eu tenho o eixo Y. Vamos. Opa, desculpe. Zoom tá aqui. Então tá aqui, olha só. Fazendo aquela projeção, ou seja, olhando de cima, o nosso eixo Z está aqui, ó, perpendicular ao nosso quadro. Eu estou olhando só então essa projeção aqui, só o plano XY, o eixo X está aqui e o eixo Y está aqui. Né? A superfície é essa superfície aqui, né? Toda essa superfície aqui, lembra que isso daqui é um plano inclinado que nós estamos olhando agora. Tá? E a nossa região em XY agora, olha só, ela está limitada aqui somente neste triângulo aqui, correto? Olha só. Ela está limitada somente dentro dessa regiãozinha aqui. Eu não posso integrar fora dela, eu não posso sair dentro dessa região aqui no plano XY, porque eu vou sair fora do meu volume. Então eu tenho que me limitar a isso daqui. Então olha só, olhando aqui eu percebo que na direção Y, por exemplo, eu saio aqui de Y igual a zero e vou
deslocando aqui até y igual a 1. Correto? E agora, na direção x, se eu sair daqui de x igual a 0, eu vou me deslocando até chegar onde? Olha só. Vou pegar uma outra cor aqui. Eu vou me deslocar de y até onde que eu posso ir no máximo aqui? Até essa reta lá, que está limitando aquele triângulo ali, correto? Eu saio daqui e vou no máximo até essa reta aqui. Então eu tenho que limitar. Essa reta aqui é a reta y igual a x mais 1. Né? Então ela passa aqui em x igual a 0, ela passa aqui em x y igual a 1. Então essa é a reta x igual a 1. Então a nossa limitação no eixo no plano xy vai aqui de x de y igual a 0 até 1. E o x sai de 0 e vai até essa reta aqui, certo? Essa é a nossa limitação para esse problema aqui. Então tá aqui, olha só. Para resolver esse problema, para calcular o volume desse sólido, então fazemos essa integral aqui, olha só. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Então vou fazer uma integral primeiro na direção z. O z sai de 0, né, que é a base lá do nosso plano x igual a 0, z igual a 0, e vai até z igual àquele plano inclinado, que é z igual a x menos y. Tá? Depois na direção y, vai de y igual a x mais 1 até y igual a 0. Agora vamos lá, vamos repassar isso daqui, pessoal. Tenho certeza que alguém vai perguntar, professor, por que vai de y igual a x mais 1 até y igual a 0? Então vamos voltar aqui para a nossa figura. Correto? Olha só. Deixa eu colocar novamente essa figura aqui para ficar mais limpo, tá bom? Vou colocar isso. Tá aqui. Então olha só, o que nós vamos fazer agora aqui? Bom, em z a gente já definiu, correto? Eu saí do plano xy e vou até a superfície. Agora, eu escolhi resolver esse exercício aqui fazendo a integral primeiro em y. Notem que o nosso eixo y ele está aqui, ó. Ele sai de 0 nesse ponto e vai nessa direção aqui, correto? É nessa direção aqui que o eixo y, ele aumenta o valor. Então ele sai de 0 e vai até 1, correto? Na direção positiva. Então, para eu ficar dentro da minha região, integrando primeiro em y, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer. Olha só, eu saio de 0 e vou até aqui. Correto? Depois, eu ando mais um pouquinho aqui, ó, eu vou sair da onde agora? Eu vou sair da reta, não é isso? Eu não posso sair aqui de y igual a 0, pessoal. Se eu sair de y igual a 0, ó, tá vendo que eu estou fora da região de integração? Eu não posso fazer isso, então eu tenho que sair da onde? Eu tenho que sair da reta. Eu saio da reta e vou andando até aqui. Mais um pouquinho aqui para cima, eu vou sair da onde? Da reta de novo, ó. Não posso sair aqui de y igual a 0. Correto? Não dá para fazer isso, então eu tenho que sair da onde? Da reta, daqui até aqui. E assim sucessivamente. Aqui, ó. Certo? Então, entenderam esse conceito aqui? Como o meu y nessa direção aqui, ele está aumentando, ele é crescente, eu tenho que ir na ordem, correto? Então eu tenho que sair daqui e ir para cá, na mesma direção. Fazendo isso, eu tenho que sair então da reta e até o y igual a 1. Eu tenho que sair da reta e ir até y igual a 1, certo? É isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Eu saio da reta, y igual a x mais 1, que é a reta, e vou até y igual a 1. Opa, perdão aqui, ó. Y igual a 1. Tá? Tá feito aqui. Na direção y. E depois vai integrar na direção x. Na direção x,
Voltando aqui, a direção x ficou fácil, não ficou? Eu vou sair aqui de 0, correto? E deslocar até x igual a 1, certo? Quando eu faço isso daqui, ó, saindo de x de 0 até 1, y está saindo da reta até 1, eu vou ficar exatamente dentro da minha região de integração, certo? Eu não vou sair fora dessa região aqui, olha só. Eu vou ficar limitado dentro da região de interesse, que é aquela projeção lá no eixo, no plano XY, certo? Então, para quê? A montagem da nossa integral, certo? Então, tá aí, ó. Então, o volume desse tetraedro aí de base triangular vai ser dado por essa integral dz dy dx, z variando de 0 até x menos y, em y variando da reta x mais 1 até y igual a 1, e em x variando de 0 a 1, certo? E aí agora é só resolver as integrais. As integrais aqui são simples, né? Tá resolvido o nosso problema aqui, tá bom? Até a gravação dessa aula aqui, olha só, ainda tem esse errinho aqui, tá? Y igual a 0, eu vou refazer isso daqui antes de postar esse material, tá bom? Mas o importante é que o vídeo está feito. Bom, atividade de vocês, pessoal. Tem esse exemplo 2 aqui. Esse exemplo 2 é o que eu falei que eu vou resolver na próxima aula, tá? Eu vou começar resolvendo esse exemplo aqui com vocês. Ele é um pouquinho mais complicado de visualizar, mas é um problema bem legal de resolver, de entender, tá bom? Então, nós vamos fazer junto esse daqui na próxima aula, tá? E eu quero que vocês façam o seguinte, enquanto não sai essa próxima aula. Eu quero que vocês invertam a ordem de integração. Vocês vão fazer aqui, eu fiz dz dy dx, vocês vão fazer dz dx dy, tá? Vão inverter a ordem ali entre x e y, tá bom? E tentem resolver isso daí. Se alguém conseguir resolver e não achar dificuldade, falar, professor, ficou fácil resolver isso daqui, só alterar a ordem ali dy dx. Façam o seguinte, alterem novamente a ordem. Resolvam primeiro dx, depois dz e por último dy, tá? Façam a troca da ordem, dz, dx, dx, dy e dz por último, tá? Tentem fazer nessa nova ordem aí, quem conseguiu fazer aqui só trocando x e y primeiro, tá? O resultado final tem que ser o mesmo, pessoal, não importa a ordem. Lembra lá do teorema de Fubini, certo? Quem não lembra, quem não viu isso daí, é a aula 2, tá lá no vídeo 2 do teorema de Fubini, que fala, a ordem de integração não importa, não altera o resultado. A gente só tem que tomar cuidado com o quê? Com o ajuste dos limites de integração.